João capítulo 6, vamos ler a partir do versículo 60. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Diz assim, João capítulo 6, versículo 60, diz: ouvindo, pois, os seus discípulos, muitos depois dos seus discípulos, preste bem atenção, muitos depois dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos, mais uma vez discípulos, murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visses subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que o havia de entregar. Ele dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então Jesus disse aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Querido Deus e eterno Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, te agradecemos neste momento pela leitura da tua santa, gloriosa e poderosa palavra. Porém, Senhor, precisamos que o Senhor fale conosco. Então, ser servido a falar com a tua igreja nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, glórias a Deus. Imaginemos que alguns capítulos atrás, Jesus ele andou sobre o mar. Jesus Cristo curou leprosos, mas chegou um momento em que alguns daqueles que estavam com Jesus Cristo saíram procurando Jesus e não encontravam nem Jesus e nem os discípulos, mas apenas os barquinhos encostados. Eles então atravessaram para o outro lado do mar e encontraram Jesus e seus discípulos e perguntaram: que hora o senhor chegou aqui, mestre? Ele falou: na verdade, vocês não me buscaram por causa do sinal, mas por causa do pão que vocês comeram, por causa do pão. Então, o que se presume aqui, que muitos que estavam com Jesus Cristo não estavam ali
gostavam de estar. Estavam ali por necessidade. Por necessidade. Estavam vendo as coisas acontecerem, ficavam admirados. E a gente, irmão, nós estamos passando por um momento muito difícil da igreja na face da terra. De muitos, não são todos, é lógico, não podemos generalizar, de apenas procurarem Jesus por causa das suas necessidades, por causa dos milagres, por causa do pão, para poder ver na verdade o que ele iria fazer. E aí, depois de tudo isso, Jesus começou a se apresentar para ele como o pão da vida, como quem não comer da minha carne, não beber meu sangue, não tem paz comigo. E começou então a trazer uma palavra mais incisiva, direta, uma palavra de tratamento espiritual. E a gente tem presenciado isso, que quando se fala de tratamento espiritual, muitas pessoas fogem ou então mostram o seu verdadeiro caráter. Porque as pessoas, elas querem ser abençoadas, mas não querem ser incomodadas. As pessoas querem ser beneficiadas, mas não querem ser confrontadas. Porque o confronto, ele provoca mudança, ou é para provocar mudança. E aqui, Jesus Cristo, quando ele traz essa palavra, começou a mostrar na verdade quem era, o que não era. Isso não é fácil, veja. Não é fácil você perceber aonde você vai. Não é fácil você perceber na televisão. Não é fácil. Porque você não ouve a pessoa dizer: olha, eu estava na sadia e fui liberto por Jesus Cristo, e Jesus salvou, está salvando a minha família. Não, eu estava na sarjeta e Deus me deu a vitória, e Deus me deu isso, Deus me deu aquilo, Deus me curou. Nunca diz: o Senhor me salvou. Não, o Senhor me abençoou, o Senhor abriu a porta. Eu estava desempregado, o Senhor abriu a porta. Eu estava doente, o Senhor me curou. É só isso que você ouve. Mas eu, em nome de Jesus, faço um desafio a trazer uma mensagem de libertação verdadeira, para ver se essas mesmas pessoas vão permanecer dentro da igreja. É um desafio, porque hoje, para as pessoas frequentarem ou permanecerem na igreja, precisa ter algo de especial. Não precisa ter a palavra, precisa ter algo especial, precisa ter uma campanha, tem que ter um título chamativo, tem que ter algo que vai brilhar os olhos, tem que ter uma placa escrita com letras garrafais bem coloridas, para chamar a atenção de quem passa longe, dizendo: aqui você vai receber a tua vitória. Tem que ter isso,
Porque se não tiver isso, as pessoas não adentram a igreja. No entanto, quando observamos a palavra de Deus aqui, que a Bíblia nos diz que muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Presta atenção. Muitos dos discípulos de Jesus Cristo, isso vos fala alguma coisa? Isso vos lembra alguma coisa? Muitos dos discípulos. Ele não está falando aqui daquela pessoa viciada em droga. Ele não está falando aqui daquela pessoa alcoólatra. Ele não está falando daquela pessoa lá de fora não pertencente à igreja propriamente dita. Ele está falando de seus discípulos, de pessoas que o acompanhavam para onde ia. Ele está falando de pessoas que estavam o tempo todo ouvindo as suas mensagens, os seus ensinamentos. Ele está falando de pessoas que estavam usufruindo de milagres, sim, de curas e de alimentação. Ele está falando de pessoas que estavam usufruindo da presença dele. Ele está falando dessas pessoas. E essas mesmas pessoas, quando ouviram falar uma palavra de realidade, de libertação, eles então acharam estranho. Como quem diz: peraí, aí não, já mudou o tom da nota? Como assim? Essa palavra é muito dura. Não é assim hoje no meio do povo de Deus. Não é assim hoje na igreja do Senhor. Porque, irmãos, quando a Bíblia diz em João 8,32: e conhecereis a verdade vos libertará, é isso aqui mesmo. Não é expulsar demônio, não é isso não. Isso não é libertação. Os demônios são apenas empecilhos que atrapalham as pessoas. Mas como faz libertação? A libertação da alma, libertação dos vícios desse mundo, libertação do orgulho, libertação do ódio, da ira, libertação, na verdade, da prepotência. Essa libertação, a libertação que começa de dentro para fora, não é de fora para dentro. Esse mundo, diz a palavra de Deus, que sabendo por Jesus mesmo que os seus discípulos murmuravam de novo, os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse: isso vos escandaliza? Estão escandalizados por ouvir a verdade? A pergunta foi essa: estão escandalizados? Porque estou falando para vocês a verdade. E por que não dizer que hoje, se pregar a verdade na casa de Deus, muitos vão se escandalizar? Só que naquela época voltaram para trás. Hoje procuram outro lugar. Hoje vão procurar aonde não vão ser incomodados. Hoje vão procurar aonde tem aquela mensagem chato
bolacha, aquela mensagem tipo miojo, aquela coisa bem fraquinha, para não tocar no ego, porque as pessoas, queridos, não estão dispostas a serem tratadas pela palavra de Deus. E aí, logo começa a dizer: meu tempo acabou aqui. Uns usam até o nome de Deus. Deus me disse que meu tempo acabou aqui. E ainda diz: olha, eu orei e Deus me mostrou tal lugar. E fica nessa ideia. Sabe por quê? Porque foi incomodado. Aí vai ali na esquina, adentra um local, e ali alguém diz: se você está aqui, porque Deus te trouxe, mas você não vai sair daqui sem a tua vitória. Quem tenta, glória a Deus. A pessoa: glória a Deus, achei meu lugar. É aqui que eu vou ficar. Deus usou a boca daquele homem. Oh meu Deus, que confirmação é essa? Pastor, eu estou saindo da igreja. Saindo lá para onde? Para o mundo? Não, eu vou, já tem um lugar para ir. Deus me mostrou, Deus usou isso. Mas falou o quê? Não, aí não, é mistério. Mistério é misterioso, que só a pessoa sabe, nem Deus não sabe. Que mistério é esse? Esses discípulos aqui, simplesmente, ao se depararem com a verdade, ficaram escandalizados. Aí Jesus chega aqui e fala, nessa passagem aqui no versículo 62, ele vai se reportar o que ainda iria acontecer, como está em Atos, no capítulo 1, no versículo 9 até o 11. Está escrito lá, quando ele fala assim: olha, que seria, pois, se visse subir o filho do homem para onde primeiro estava. Lá aconteceu em Atos capítulo 1, verso 8, 9, diz: olha, e recebereis poder ao descer sobre vós do Espírito Santo, e sereis testemunha tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria até os confins da terra. E quando ele pegou e falou essa palavra, a Bíblia nos diz que ele foi levado aos céus, e foi levando os discípulos a ficarem bem assim, ó, olhando para o alto, olhando para cima e vendo ele subindo. E apareceram então dois anjos e disseram: varões de Galileia, porque estão olhando para o alto? Esse mesmo Jesus sabe subir e voltará da mesma forma. Ou seja, foi coberto pelas nuvens. E aqui ele fala: se vocês vissem então, vocês vão se escandalizar, vocês não vão acreditar, vocês não vão crer. Se estou escandalizado pela mensagem da libertação, imagine quando vocês virem eu subindo e voltando para onde eu estava. Vocês vão se escandalizar mais ainda. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. E a palavra que eu vos disse são Espírito e vida. Quando ele fala aqui essa palavra, ele fala da vivificação do nosso espírito, nosso eu, nosso ser, pela palavra de Deus. Não tem outra forma de sermos vivificados a não ser pela palavra. E aqui o próprio Jesus fala isso. A palavra que eu vos falo aqui agora é para vivificar, é para libertar, ou seja, porque a
quando ele veio. Mas o Espírito voltará para Deus e quem o deu. E ele fala sobre essa vivificação. Ele fala sobre o tratamento da nossa alma. Ele fala sobre a palavra de vida, a qual está em João 8,36, se pode, o Filho do homem libertar, verdadeiramente seres livre. Ou seja, não tem outra religião, não tem livros, não tem outras palavras, não tem. O Filho do homem é que liberta. E era exatamente isso que ele estava tentando fazer eles entenderem essa verdade. Mas Jesus também diz: olha, mas há alguns de vós que não creem. Há alguns de vós. Ali havia, a Bíblia nos fala que haviam muitas pessoas, incluindo os discípulos, que estavam ali, os 12 que haviam sido escolhidos, estavam ali também. Porém, quando ele fala isso nessa palavra, ele diz: olha, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem era o que o havia de entregar. Uma pausa para a gente pensar. Pensemos numa coisa aqui agora. Eu estou aqui agora, os irmãos aqui, os irmãos aí, e Jesus fazendo um raio-x no nosso interior, fazendo raio-x nas nossas mentes e captando cada pensamento, e do nosso interior e captando cada sentimento. Ou seja, principalmente se há em mim ou em nós um verdadeiro sentimento de pertencimento a Ele. Essa é a captação. É isso. Ele sabe como cada um se encontra na igreja. Podemos enganar a pessoa, mas não tem como enganar. Ele sabia ali quem os que realmente criam, né? E o que havia de entregar. Ele sabia desde o princípio. Desde o princípio não era nada novo para ele. Sabe o que é isso? É Jesus está andando, falando, pregando, ensinando e olhando para cada um que estava ali e vendo também que aquela mensagem, aquela pregação, aquele ensinamento, poucas pessoas estavam verdadeiramente absorvendo para si. Ele sabia, e ele sabe, meus amados irmãos, que hoje dentro de uma igreja, quando há um ensinamento, culto de doutrina bíblica, ele sabe quem está dissolvendo ou não. Ele sabe, na verdade, no culto de escola bíblica dominical, alguns fazem na semana, ele sabe quem está dissolvendo o ensinamento ou não. Ele sabe. Ele sabe, na verdade, quem está recebendo a libertação ou não. O pregador não sabe, o ensinador não sabe, mas ele sabe. E aqui ele via que durante todo aquele tempo daquele povo seguindo a ele sabia que a maioria da sua intenção não era realmente
somente fazer a vontade dele, era absorver dele o milagre, o pão, para atender suas necessidades. Ou seja, não estava ali para ter um verdadeiro compromisso com ele. Não é para ter compromisso. E ele vê isso, e ele vê isso hoje. Aonde estiver pregando a palavra de Deus, aonde estiver ensinando a palavra de Deus, ele olhando toda aquela multidão, ele sabe quem está recebendo e quem não está recebendo, quem está gostando, quem não está gostando, quem está murmurando internamente. Ele sabe quem está sentado, mas cheio de vontade de sair correndo, botar nos ouvidos. A vontade é colocar o dedo nos ouvidos e dizer: não quero ouvir mais isso está me incomodando, isso está me atrapalhando, para de falar essa palavra. Ele sabe que infelizmente isso acontece. Agora, são verdades que as pessoas não querem ouvir, e muitos não querem falar, mas haverá uma prestação de contas, haverá uma prestação de contas naquele grande dia. Ele dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, e se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Muitos dos seus discípulos, foi muitos. Preste atenção nessa palavra discípulo. Essa palavra discípulo são pessoas que estão sendo discipuladas, estão sendo tratadas, estão sendo trabalhadas, estão ouvindo. Você está ali acompanhando. O mestre está falando, Jesus está falando, e eles acompanhando e ouvindo. Então eles estão sendo o quê? Discipulados. Nem todo aquele que está sendo discipulado está aceitando esse discipulado. Nem todo aquele que está ouvindo está recebendo o devido tratamento. Nem todos estão sentados no banco, não só no banco, na nave da igreja, mas também no próprio altar. Porque às vezes, não quero aqui dizer um caso aqui, mas só para dar a razão de discussão pelo fato, quando às vezes alguém está falando acerca da palavra de Deus, e aquela palavra, aquela mensagem, ela começa a incomodar até quem está sentado no altar. Começa a incomodar. E a pessoa que está sentada não tem necessidade disso. Também não é bem assim. Deus é amor. Poderia? Não, pois. Se incomoda. Porque a gente aprende o seguinte, meus amados: quando se tem uma mensagem sendo pregada, se eu não estou bebendo, estou com culpa no cartório, por que eu vou me incomodar? Mas se eu tiver com culpa no cartório, eu vou me consertar. Eu vou entender que a palavra de Deus é o Senhor falando comigo. Então eu não posso olhar para o pregador, eu tenho que olhar para o dono da palavra. Não posso olhar para o pregador.
ou a preletora que estiver pregando, não importa. Eu tenho que olhar aqui, o que está escrito aqui, que está tratando comigo, está tratando com a minha alma, está arrancando de mim, ou seja, o propósito é de arrancar de dentro de mim aquilo que está me atrapalhando a ser um verdadeiro discípulo de Jesus, de prestar para Ele um verdadeiro culto de adoração a Ele. É para isso. Mas às vezes a pessoa que se sente incomodada está com o coração tão endurecido que aquela palavra começa a incomodar, que olha para a pessoa e quer se vingar da pessoa, porque não pode se vingar da palavra nem de Jesus. Ledo engano. E aqui diz a palavra de Deus que muitos dos discípulos tornaram guardar, não andavam mais com Jesus Cristo, não andavam mais com o Senhor. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar? Vê, irmãos, só ficaram 12. 12. Tinha muita gente, mas só ficaram 12. Às vezes fica muito preocupado com a igreja. Alguém diz: pastor, temos que fazer uma campanha para encher a igreja. Pastor, a igreja, o pessoal está indo embora. Procura saber por quê. Procura saber por que está indo embora. Procura se inteirar por que a pessoa está indo embora. Normalmente é porque não quer receber libertação. Normalmente é porque aquela forma de ser e de agir tornou-se para essa pessoa um estilo de vida, e isso impede que haja libertação. Ficar apenas os 12. Às vezes a gente se engana muito. A gente acha que o lugar que Deus está, aonde está aquela multidão. Às vezes alguém pega o microfone e diz: Deus está na casa. Será que Deus está na casa? Deus só está na casa quando a casa tem um compromisso com a tua palavra. Deus só está na casa quando a casa tem um compromisso com a tua palavra. Senão, não tem jeito. E muitos estão se enganando, não podemos enganar. Temos que estar atentos. 12 pessoas apenas ficaram, e Jesus ainda diz assim: olha só, bem claro. Então disse Jesus aos 12: querem vós também retirados? Querem vocês também voltarem? Dá a entender o quê? Que Jesus não está fazendo questão de nada. Dá a entender isso para muita gente, mas não é isso. Porque Jesus, ele não quer migalha. Jesus não quer resto. Como eu falei no início aqui, muitas vezes a gente pensa que está fazendo um favor para Jesus, um favor para Ele. Não, eu vou frequentar para fazer um favor para Jesus. Não, eu vou cantar para fazer um favor para Jesus. Não, eu vou pregar para fazer um favor para Jesus. Eu vou orar para fazer um favor. Meus irmãos,
foi Ele que nos recebeu. Foi Ele que nos recebeu. Nós dependemos dEle, Ele não depende de nós. Tanto Ele não depende de nós, que em João capítulo 4, do verso 21, 22 e 23, quando aquela mulher disse: Senhor, nossos pais disseram que nesse monte que é o lugar de adorar, e você diz que é em Jerusalém. Mulher, a hora vem, já chegou, nem nesse monte, nem em Jerusalém adorarão o Pai, porque o Pai está procurando verdadeiros adoradores que adoram Espírito em verdade. Ou seja, não tem como adorar Deus em Espírito se a verdade dele estiver em mim. Deus não quer migalha, Jesus não quer migalha. E dá a entender que nós estamos fazendo um favor para Deus, frequentando a casa dele. Ninguém está fazendo favor para ele, porque o Senhor não quer favor, ele não quer migalha, ele quer uma verdadeira adoração. Ele quer, na verdade, que tenha um sentimento de pertencimento a ele, sentimento de pertencimento a ele. E quem tem esse sentimento, verdadeiramente o adora em espírito e em verdade. Por isso que ele falou: querem tirar vocês também? É claro. Querem vós retirá-los também? Querem também? Aí foi quando Pedro disse: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna, para o Senhor que nós queremos ficar. Aconteça o que acontecer, é com o Senhor que nós queremos ficar. Coisa linda. Que declaração tremenda de amor. Que declaração de sentimento de pertencimento. Não, nós pertencemos a Ti. O Senhor tem a palavra da vida eterna, e nós queremos a vida eterna. Se estiver bom, tudo bem. Se estiver, está bom também. Se estiver emprego, está bom. Se estiver, está bom também. Se estiver comida, está bom. Se estiver, está bom também. Se estiver roupa, está bom. Se estiver, está bom também. Nós queremos, na verdade, aleluia, é a vida eterna. Isso é que devemos almejar a cada dia, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e que reina para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia.